Beleg achou Guindô, Beleg salvou Túrin, Túrin matou Beleg, Guindô levou Túrin pra Nargothrond! Primeira Era, capítulo 26. Túrin, Nargothrond. Nos anos em que Túrin morou em Nargothrond, ele sempre escrevia para sua mãe e para sua irmã que ele nem chegou a conhecer. Porque, caso você tenha esquecido, Morwen estava grávida quando Túrin foi mandado embora, então quando a menina nasceu ele não estava lá mais em Dor-lómin, enfim. Elas ainda moravam em Dor-lómin, o vilarejo onde Túrin nasceu, na região de Hithlum, na abertura oeste das cadeias de montanhas que separa Beleriand de Angband. E ali, outrora, homens valorosos da casa de Hador, liderado pelo pai de Túrin, Húrin, defendiam aquela abertura e impediam que os orcs chegassem aos reinos dos elfos, juntamente de Fingon, o rei supremo dos Noldor. Mas Fingon morreu na Nirnaeth Arnoediad e Húrin foi capturado. E hoje em dia aquela região foi dominada por bandidos que se aproveitaram da vitória de Morgoth e fizeram os homens e mulheres da casa de Hador de escravos. Mas enfim, graças ao sistema de correio da Terra-média, que pelo visto é melhor do que o que a gente tem aqui no Brasil, a mãe de Túrin, Morwen, e a irmã dele, Nienor, eram as únicas que sabiam que Túrin Turambar ainda estava vivo, com exceção, é claro, do rei de Nargothrond, Gil-galad, e do elfo que levou ele até ali, o Gwyndor. E em suas cartas, Morwen sempre relatava para Túrin o seu desejo de fugir dali de Hithlum, mas seu filho sempre a desencorajava, pois ele tinha medo de que os bandidos pegassem ela tentando fugir e matassem. Ele dizia que tinha um cargo importante agora e pedia paciência, pois assim que ele pudesse, ele ia pedir ao rei de Nargothrond, Gil-galad, para poder marchar com um exército de elfos e retomar Dor-lómin, acabando de vez com a tirania desses bandidos. E Morwen sempre respondia que estava cada vez mais perto de chegar ao seu limite. Até que um dia, as respostas de Hithlum pararam de chegar a Nargothrond. E Túrin ficou muito perturbado com essa situação, mas ele tinha um dever a cumprir como general do exército dos elfos. E ele sabia que sua mãe era uma mulher forte que não se renderia facilmente. Então ele assumiu que Morwen finalmente já havia colocado seu plano de escapar em prática e agora não havia nada que ele pudesse fazer para encontrá-la. A melhor opção era engolir a preocupação e esperar pacientemente a sua mãe se manifestar novamente. E como mente vazia a oficina do diabo, Túrin mergulhava de cabeça no trabalho e ficava o dia inteiro ocupado com seus afazeres, sem ter muito tempo para fazer amigos ou para manter uma vida social muito ativa. Mas acontece que a irmã do rei Gil-galad, a bela elfa Finduilas, sempre o obrigava a arrumar um tempo para se divertir. Só que antes de Túrin chegar, Finduilas era apaixonada por Gwyndor e Gwyndor por ela. Só que aí o cara chegou, ela começou a ficar apaixonada pelos dois, amando os dois. Ah, meu Deus, o que eu faço? Mandou um papinho pra Gwyndor falando que amava Túrin e amava ele como amigo e tal, e não sei o que, não sei o que lá. Enfim, aí aconteceu umas treta e Gwyndor falou pra Túrin que, porra, você foi um erro, tô vendo, trazer pra cá, que não sei o que. Você tem uma sombra negra que destrói tudo por onde você passa. E ele tava certo no final das contas, mas enfim. Rolou uma tretinha que não vale a pena entrar em detalhe, porque você vai ver, não tem importância. Pulemos essa parte e vamos ao que interessa. Se você quiser ver isso com mais detalhes, compra o livro, cara. Tem um livro chamado Os Filhos de Húrin, que conta a história do Túrin, aí você lê lá e... enfim, vambora. Mas a treta toda do triângulo amoroso vem de que, apesar de que Finduilas era apaixonada por Túrin, ele não correspondia a esse sentimento. E assim, ele sempre tratava ela com respeito, com cordialidade, com tudo que... do jeito que você trataria o senhor da casa ao qual você deve vassalagem. Mas não como uma mulher, ele amava como se ama uma rainha, não como se ama sua esposa. Enfim, Túrin colocou a menina na Friend Zone, ou na Royal Zone, sei lá. E Mormegil, que é o novo nome do Túrin, viveu por alguns anos em Nargothrond, planejando ataques, vigílias e expedições. E ele conseguiu por muito tempo manter o reino seguro, protegido e escondido nas montanhas de olhares hostis. Mas, como é sempre bom lembrar, Morgoth amaldiçoou Húrin e todos seus descendentes. E essa não é uma história feliz. E certa vez, Túrin teve que fazer uma escolha difícil porque um grupo de orcs montou um acampamento muito próximo a Nargothrond. E ele optou por mandar suas tropas com o objetivo de destruir todos os orcs para que não sobrasse nenhum, ao invés de ficar esperando escondido para ver o que dava. E essa foi uma decisão ousada, porém foi precipitada, pois a informação dos batedores estava errada e havia mais orcs do que ele esperava. E sendo assim, a quantidade de soldados que Túrin enviou era muito menor do que a necessária para exterminar todos os inimigos sem que sobrasse nenhum.
E fatalmente algumas das criaturas conseguiram escapar e reportaram para Morgoth tudo o que havia acontecido. E os orcs que chegaram a Angband carregavam um peitoral de armadura que continha o brasão do reino de Nargothrond. E foi assim, graças ao erro de Túrin, que o Senhor do Escuro descobriu onde ficava o reino oculto dos Elfos de Nargothrond, fundado por Finrod, da casa de Finarfin. E de volta ao reino após o ataque fracassado, Túrin assumiu seu terrível erro perante ao rei Gil-galad, que ficou muito inquieto. O rei élfico se lembrou do aviso de Ulmo de que nada dura para sempre, para não se apegar demais ao reino que ele havia criado, e decidiu que o seu povo deveria evacuar imediatamente. E Túrin, para compensar o que ele havia feito, ofereceu sua vida para coordenar as defesas de Nargothrond enquanto o rei deixava o reino junto de seu povo. Mas Gil-galad protestou. Cale-se, mortal. Jamais abandonarei o nome da casa de Finarfin à ruína. E Túrin disse: Então leve a um lugar seguro e construa um reino mais glorioso ainda. Essa é a única forma de manter a salvo aqueles a quem jurou proteger. Meu senhor, muros de pedra podem ser reconstruídos, é o povo que faz o reino. Se Morgoth sabe realmente onde nós estamos, não podemos enfrentar Angband sozinhos. Eu suplico, meu senhor, vá. E Gil-galad finalmente consentiu. O reino de Nargothrond já estava perdido. E ele rumou com uma grande caravana do seu povo ao leste, além das Montanhas Azuis. E foi assim que Gil-galad e o povo de Nargothrond deixaram Beleriand para ir morar no leste selvagem da Terra-média, onde ele novamente se tornará rei, porém na Segunda Era. Mas bom, de volta a Nargothrond. Túrin e alguns soldados que se ofereceram para ficar para poder dar uma chance de fuga ao rei e ao povo, se prepararam para defender as muralhas até a morte. Após alguns dias de espera, do horizonte surgiu um exército enorme, composto de orcs e dragões, centenas de vezes maior do que o número dos elfos. Mas Túrin encorajou os elfos a protegerem a sua casa o máximo de tempo que pudessem, pois agora só havia eles entre o exército de Morgoth e a caravana do rei. E assim, os valentes soldados dos Noldor o fizeram. Defenderam bravamente os seus muros naquele combate sem esperança. E do outro lado do oceano, em Valinor, na bela cidade de Tirion, Manwë, o Vala, senhor de Arda, permitiu que Finarfin assistisse àquele confronto, ao fim do seu legado, pelos olhos das suas águias. E Finarfin chorou de tristeza e orgulho ao ver seus descendentes lutando tão bravamente em um confronto para defender os seus parentes. Obrigado, meu filho Finrod. Você honrou o nome da minha casa mais do que eu jamais poderia. Grande é a vitória dos Noldor! E Galadriel, que estava em Doriath, sentiu com pesar o que acontecia em Nargothrond, o reino do seu falecido irmão. Ela chorou pela morte de seus parentes e se orgulhou pelos que ainda estavam vivos defendendo o nome de seu pai, o nome da casa de Finarfin. E pela primeira e única vez, nos salões dos Teleres de Doriath, pôde-se ouvir uma voz que gritava com orgulho a frase: Grande é a vitória dos Noldor. E por um bom tempo os soldados de Morgoth não conseguiam penetrar na fortaleza. Túrin havia feito um ótimo trabalho reforçando as suas defesas. Os elfos que estavam ali honraram o nome da casa de Finarfin até o fim e nenhum orc ou dragão conseguiu invadir aqueles muros. Mas então veio Glaurung, o senhor dos dragões, e Túrin o reconheceu do ataque na montanha de Min. E com seu fogo terrível, Glaurung destruiu os portões de Nargothrond. O exército inimigo finalmente conseguiu avançar e o choque de tropas foi terrível para os elfos. Havia cada vez menos deles no campo de batalha até que desapareceram por completo. Túrin operava uma balestra junto de alguns de seus homens quando Glaurung o viu e também o reconheceu. E o dragão lançou uma risada maligna, quase como se estivesse feliz de que Túrin ainda estivesse vivo, pois agora poderia derrotá-lo novamente. E Túrin ficou furioso com essa provocação. Então ele reuniu os homens que ainda restavam, se trancou com eles no castelo reforçado do rei e equipou-se, junto de seus homens, das melhores armas e armaduras que haviam disponíveis em Nargothrond. Em uma investida suicida, Túrin e os remanescentes soldados atravessaram as hordas inimigas até chegarem à ponte de entrada ao reino. E lá, Túrin ficou frente a frente com Glaurung, que o reconheceu imediatamente. Homem e dragão trocaram olhares hostis, e foi quando Túrin percebeu que Finduilas, a princesa de Nargothrond, não havia ido com a caravana do rei. Ela não conseguiu abandonar o seu amado à morte, ela preferia morrer ao seu lado do que viver sem sua presença. Finduilas havia sido capturada pelos servos de Glaurung e estava sendo levada embora como prisioneira. Então,
Túrin ergueu Glurtang, a lâmina negra, em desafio na direção do dragão que barricava a ponte. Mas Glaurung disse: Túrin Turambar, filho de Húrin, abaixe sua espada. Deixarei que passe e vá ao resgate de sua princesa, mas trago notícias de sua terra natal. Morwen e Nienor estão correndo perigo em Hithlum. Homens terríveis tomaram o lugar, e seus familiares estão à beira da morte. O que fará? Quem irá salvar filho de Húrin? Cumprirá seu dever ou irá atrás de sua família? E os olhos de Túrin, que antes queimavam com uma certeza terrível de quem já abraçou a morte, agora transmitiam uma dúvida cruel. Ele não respondeu à pergunta de Glaurung, apenas ponderou, olhou com pesar para Finduilas, olhou para a direção norte, na direção de Dor-lon, e pensou em sua mãe que ele não via desde a infância, e sua irmã que ele nem chegou a conhecer. Túrin, diante dessa terrível escolha, tomou sua decisão. Ele não conseguiu abandonar a sua mãe e a sua irmã, que já sofreram tanto, e começou a se dirigir na direção de Hithlum, e Glaurung o deixou passar com uma risada maligna, pois o que ele disse a Túrin era mentira. Morwen e Nienor haviam fugido de Hithlum e se dirigido a Doriath, o reino élfico onde Túrin foi criado, e elas estavam seguras ao lado do rei Thingol, e por isso as cartas haviam parado de chegar. E Túrin caminhava para uma jornada inútil, abandonando a princesa élfica Finduilas para ser torturada nas mãos dos servos de Morgoth, enquanto o outrora glorioso reino de Nargothrond queimava na noite estrelada. Don't say I didn't try. These tears we cry are falling rain for all the lies you told us, the hurt, the blame, and we will wait to be so alone. We are lost, we can never go home. Yo, no ovo de Páscoa de hoje eu vou falar sobre um elfo chamado Orodreth. Então galera, o que acontece? Pelo bem da simplicidade desse resumo, eu excluí um personagem e o substituí por outro nesse capítulo. No Legendário de Tolkien não era Gil-galad que governava Nargothrond nessa época, na verdade ele nunca governou. Quem governava era seu pai, Orodreth. Orodreth era filho de Angrod, irmão de Finrod, rei e fundador do reino de Nargothrond. Quando Finrod partiu com Beren, o Maneta, atrás da Silmaril e foi morto na Torre de Sauron, quem assumiu o trono de Nargothrond foi Orodreth, sobrinho do Finrod, não Gil-galad. E eu excluí o Angrod do resumo falando que ele fica em Valinor, porque ele não faz muita coisa e ele morre na Batalha das Chamas Repentinas também. Ele não é um personagem de muita importância, assim como o outro irmão do Finrod também, o Aegnor, a mesma coisa. Não faz porra nenhuma e morre na Batalha das Chamas Repentinas. E por o mesmo motivo eu excluí Orodreth, porque ele também não faz tanta coisa assim e ele morre na queda de Nargothrond. Já o seu filho Gil-galad consegue escapar e vai viver sua vida. E a partir daí ele começa a liderar o povo de Nargothrond, então no final das contas fica a mesma coisa. Entenda, é porque o Gil-galad na próxima era vai ser um personagem de suma importância e eu vou citá-lo o tempo inteiro, cara. Então eu adaptei a história e coloquei ele ali pra vocês se acostumarem logo com o personagem, em vez de introduzir mais dois nomes, que é Orodreth e Angrod, porque a história deles chega no mesmo lugar, sabe? E não acrescento em nada na narrativa, é super substituível pelo Gil-galad, mas enfim, é o que eu achei pelo menos. Desculpa se ofendeu alguém e excluir esses personagens e tal, mas é porque o caminho da narrativa continua o mesmo, sabe? Tudo aconteceu pra chegar no ponto que chegou, de qualquer forma. Enfim, isso aqui é mais uma nota de esclarecimento do que um ovo de Páscoa, né? E como vocês podem ver pela imagem aí, eu também excluí uma porrada de outros personagens que não movem a narrativa pra frente, como as elfas Findis e Irime, que são filhas de Finno e Cuind, sabe? Eu nem cito elas no resumo. Porque, como eu não canso de repetir, isso aqui é um resumo adaptado. Eu faço sim algumas alterações, porque se você conhece e já pegou pra ler todo o Legendário de Tolkien, é uma parada absurda e complexa e não dá pra fazer um resumo cronológico do jeito que eu tô fazendo, sem ficar incrivelmente massivo e chato. Então eu adapto dessa forma pra poder ficar, como o nome diz, for dummies, pra você entender melhor.
E se você não gosta disso, cara, pau no seu... Eu acho que esse canal não é o mais adequado pra você, sabe? Essa é a minha visão do que eu sei do universo de Tolkien. Eu não sei tudo e eu não lembro perfeitamente de todas as coisas e eu não consigo encontrar tudo nas pesquisas que eu faço para escrever o roteiro desses episódios. Mas enfim, eu faço o máximo possível fiel à obra, mas tem coisas como esses caras que não dá, que não tem como. E é muito nome, vai ficar muito nome na cabeça dos outros, sabe? É muita coisa. Mas eu vou continuar tentando trazer essas informações adicionais de coisas que eu excluí, etc, e falar um pouco melhor de coisas que eu não falo no resumo em si, aqui nos Ovos de Páscoa, então continua acompanhando. Nesse resumo, assume que Gil-galad sucedeu Finrod no trono de Nargothrond e agora ele foi para Beleriand, e é isso aí, é isso que você precisa saber para entender o resto da história que eu quero te contar. Ok? Perdão pelo ovo de Páscoa longo, até semana que vem e tchau.